Fala pessoal, Gilser aqui. No vídeo a gente vai falar aqui sobre o Realm Sync, né? A gente vai estar aprendendo aqui como fazer a sincronização dos dados do nosso banco de dados Realm, o banco de dados que a gente até então trabalha localmente, né, na aplicação, e sincronizar esses dados com a nuvem com o MongoDB. Então eu estou aqui no site do MongoDB, né, para a gente criar uma conta, né? Eu vou fazer um tutorial bem completo aqui para a gente entender cada passo dessa criação e configuração do Realm Sync. Então eu vou fazer um login aqui com minha conta do Google. E caso você queira criar uma conta, né, com e-mail e senha e tal, tranquilo, eu só vou fazer o login com o Google porque é mais prático, beleza? Então aqui, né, aceitar os termos, a gente vai dar o submit, recomendo que você leia esses termos, eu mesmo já li, podem acreditar. E aqui a minha conta, ela foi criada, né, que é a tela de welcome, tudo está sendo carregado, e aqui ele me dá um welcome to Atlas, ele vai fazer algumas perguntas, né, da criação da conta, eu vou preencher isso aqui e eu já volto. Beleza, depois que a gente preencheu lá, né, ele vai perguntar aqui, tipo, um plano pra gente escolher. Eu vou escolher o plano free, né, o plano gratuito, porque não tem necessidade. Aqui a gente escolhe um cloud provider, né, e a região. Aqui eu vou usar a AWS mesmo, a região de South America, né, São Paulo. Aqui tem alguns detalhes mais do cluster, desse cluster que a gente vai criar. E esse cluster, se a gente traduz, né, o cluster vem de grupo, de conjunto, e o cluster basicamente a gente vai usar esse cluster para criar as collections, que aqui no MongoDB cada collection é meio que o banco de dados em si. Então o cluster é o conjunto de collections, né, o conjunto de bancos de dados que a gente vai estar criando. É o servidor, né, o servidor do banco de dados. Então aqui no Atlas, né, a gente tem que começar criando aqui um credencial do banco, né, do Atlas, que é basicamente e-mail e senha, usuário e senha, né? Então esse usuário aqui eu vou preencher aqui o quebrando paradigmas. A senha eu vou autogenerar aqui, copiar, né? Criar o usuário. Aqui eu tenho que fazer as configurações de segurança também, né? Que é basicamente quem vai conseguir conectar nesse meu banco. E aqui eu vou usar o meu IP atual, né? O meu IP, eu vou até borrar ele aí, mas eu vou usar o meu IP atual, o que vai permitir só vai permitir a minha conexão, né, nesse banco. E vou finalizar aqui close, e aqui eu já posso ir para os meus bancos de dados. Nessa tela aqui o cluster está sendo criado, né, eu vou aguardar aqui a criação e assim que terminar eu volto. Bom, meu cluster foi criado, né, então agora eu vou criar aqui uma collection, né, e aqui a gente pode clicar aqui em Browse Collections, né, que essa collection vai ser realmente o nosso banco de dados, que ele vai me dar a opção, né, de eu carregar um dataset de um conjunto de dados de exemplo ou adicionar meus próprios dados, né, e eu clicando ali em adicionar meus próprios dados, ele vai perguntar o nome do database. Eu vou chamar esse database aqui de to-do, e a collection name, na verdade, a collection vai ser task, beleza? Que são os nomes que a gente já vem usando ali na nossa aplicação, né, na aplicação que a gente vem desenvolvendo, e eu vou replicar esses nomes aqui só para a gente ter aí essa congruência dos nomes, beleza? Então, quando foi criado, né, aqui agora eu já tenho o meu banco de dados to do, e aqui dentro eu tenho a minha collection de tasks, né, que aqui eu vou conseguir adicionar os documentos, adicionar tasks para a gente. Então, nesse ponto aqui tá tranquilo, a gente vai deixar nesse ponto aqui o Atlas, e agora eu vou vir aqui nessa parte superior, a gente tem que a aba Realm, né, que clicando nela, aqui a gente já vem pro Realm, e aqui a gente vai fazer a criação da aplicação, né, a gente tem que registrar a aplicação que a gente vai estar utilizando para a gente conseguir usar o Realm Sync. Então aqui ele já tem vários templates, né, templates bem interessantes, caso você vá iniciar o seu projeto ainda, né? Aqui tem um template com React Native, React, GraphQL e React, bem interessante também. E aqui você pode estar explorando isso, mas eu vou clicar aqui, né? Build Your Own App, né? Eu vou criar aqui o meu próprio app, né? A própria aplicação. E aqui eu vou linkar o meu data source, né? Que foi o cluster que eu acabei de criar. Eu vou dar um nome para a aplicação, vou deixar esse nome aqui mesmo padrão. E esse deployment model basicamente eu vou escolher a região que vai ser feito o deploy desse app quando a gente fazer a configuração aqui. Eu posso alterar aqui a região, mas eu só tenho essas quatro, né? Eu vou deixar aqui em Virginia mesmo. E vou salvar isso aqui e vou criar a Realm Application, né? Create Realm Application. E ele vai ser criado aqui, né? Aqui tem
vários guias, né? Caso você interesse em seguir eles, eu não vou seguir, então já vou fechar isso aqui. E com a aplicação criada, a gente já pode clicar aqui em Sync na esquerda, e aqui a gente já vai ter a opção de habilitar o Sync. E aqui a gente já tem a gente vai ter meio que uns conceitos um pouco diferentes, né? Eu posso clicar aqui em Start Syncing, ele vai pedir para mim gerar um esquema, e esse esquema é basicamente aquele mesmo esquema que a gente tem lá no nosso aplicativo React, que é basicamente o que descreve task, né? O que task é, quais colunas tem, o que vai estar aqui dentro. A gente vai descrever no esquema. E nesse esquema, ele tem uma notação diferente do que a gente viu lá no VS Code. Deixa eu abrir aqui. Que é essa notação aqui, né? Essa notação a gente usou aqui no VS Code, mas lá dentro do Realm é uma notação um pouco diferente. Então, o que eu aconselho? Você pode ver na documentação para você entender um pouco melhor de como que é que a gente vai fazer a escrita desse esquema aqui dentro do Realm, ou a gente pode fazer uma coisa diferente, que aqui em Atlas eu posso adicionar dados, né, no meu banco de dados, adicionar manualmente, caso você já tenha o objeto de exemplo, e baseado nesse dado que eu já tenho inserido aqui, eu consigo gerar o esquema automaticamente, né? Eu meio que puxo o esquema para lá. Eu não vou fazer isso, eu já vou colar lá, mas aqui você poderia clicar em Insert Document, né? E aqui ele vai pedir, já tem aqui um ID, que é o Object ID, você pode trocar isso aqui para um array, string, enfim. E aqui você pode adicionar as colunas, né? Nome e valor, né? Chave e valor. Mas enfim, eu não vou fazer isso. Vou voltar aqui no Realm, né? Vou selecionar aqui a aplicação que eu acabei de criar. E aqui eu vou clicar em esquema e vou escrever o meu esquema manualmente, né? Então, clicando ali em Task, né? Define Schema, eu posso escrever o esquema e salvar, né? E isso aqui é um objeto, já vou apagar aqui e colar, mas é parecido com o que a gente tem no VS Code, né? Eu defino um título para esse esquema, a primary key, defino as propriedades, nas propriedades que a gente tem uma certa diferença aqui, né? Porque eu passo o nome da propriedade e outro objeto aqui, esse Bison Type, que é basicamente um JSON, só que binário, né? Por isso esse B, e passo o tipo, né? Que aqui eu vou ter um ID, partition e task. E essa partition eu vou estar explicando para vocês o que é isso. E aqui embaixo eu defino quais campos são requeridos, que nesse caso aqui é todos, né? Todos serão obrigados a ser preenchidos para a gente conseguir adicionar. Beleza? Então, feito isso, aqui na parte superior, né? Ele está falando que eu tenho mudanças no meu Realm App desde o último deploy, caso eu queira fazer um novo deploy, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou configurar aqui o meu sync, beleza? Então, clicando aqui em sync, agora eu consigo habilitar o sync, porque eu já tenho um esquema definido, e aqui ele vai mandar eu escolher entre partition based ou flexible, e aqui ele já tem um link na documentação que explica isso, mas é basicamente o tipo do sync, né? Esse Realm Sync, a gente tem esses tipos diferentes, e onde nesse partition based é basicamente eu tenho uma partição dentro do meu banco de dados, né? Eu vou ter uma coluna que vai definir qual partição que é aquele dado. É basicamente isso, né? É um conceito bem estranho para quem nunca teve contato com isso, né? Com essa coisa de partição em banco de dados. Mas é basicamente uma coluna que a gente vai ter nos dados, e que essa coluna descreve de qual partição que aquele dado é dentro de um único banco de dados. E já o Flexible, né? Esse Flexible Sync, ele é flexível, né? A gente não tem que seguir um padrão, ele já é mais livre, a gente consegue fazer mais coisas. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas basicamente eu vou escolher aqui esse Partition Based. Beleza? E aqui mais embaixo a gente escolhe o cluster, né? Que foi aquele cluster que a gente acabou de criar. E aqui eu vou escolher também a partition key, que é a partição, né? A coluna que eu vou usar como partição, que é aqui o underline partition. E eu vou definir também permissões. Porque o que é essas permissões, né? Aqui a gente tem alguns templates, mas é basicamente que no Realm Sync a gente tem também a gente tem que ter, né, o controle dos usuários, né? O usuário, quem que está fazendo o que ali no banco de dados, e quem está sincronizando qual tipo de dado que está sendo sincronizado. Então a gente tem todo um sistema de usuários, né?
E esse sistema de usuários inclui toda a parte de autenticação, então é bem completo mesmo, é uma solução bem completa para as aplicações, né? Optar por usar o Realm, né? O MongoDB junto com o Realm Sync. Mas aqui nas permissões eu posso escolher templates, né? Onde tem esses templates aqui, mas eu também posso criar. Então eu vou clicar aqui em No Template, ele vai dar aqui, né, as permissões de escrita e leitura. E aqui também isso está muito bem documentado, então caso você queira entender mais sobre isso, eu vou deixar na documentação aí. Mas aqui para mim, eu só vou preencher como true ambos, ou seja, o usuário ele pode ler e escrever à vontade os tipos de dados sem nenhuma limitação. Mas isso aqui, caso uma aplicação real, uma aplicação de produção, é muito interessante que você configure isso dependendo da sua aplicação, né? Por isso que eu não vou ir mais a fundo nisso. Então que você clica, né, em Enable Sync e confirma, né? Confirma a habilitar a sincronização, e aqui ele vai carregar, e a partir de agora, né, o sync está habilitado e ele já está sincronizando, beleza? Só que a gente tem que fazer toda a configuração lá do nosso app. Então aqui eu vou dar um review draft em deploy, né, para fazer o deploy das alterações que foram feitas. Aqui tem um diff, né, mostrando aqui o que eu mudei. E basicamente vou clicar aqui em deploy, ele já vai mandar aquelas alterações, e é uma prática que você tem que ficar sempre ligado, né? Caso você faça algumas alterações aqui no banco, você tem que fazer o deploy. E olhando aqui, a gente tem também aqui a parte de autenticação, né, na lateral, authentication, e aqui eu tenho, né, os providers, né, os fornecedores de autenticação, authentication providers, que a gente vai estar usando aqui na aplicação, né? Eu posso usar e-mail e senha, posso usar Facebook, Google, Apple, API Keys para fazer essa autenticação do usuário, mas eu tenho também, né, a opção aqui de habilitar os usuários para fazer esse acesso anônimo, né, que é o que eu vou usar para simplificar muito aqui também o vídeo, né? Então eu vou habilitar, né, esse acesso, essa autenticação anônima, beleza? E quando eu faço essa alteração, vou novamente dar um deploy, né, nisso, e ele vai fazer essa sincronização aí do meu serviço com o back-end, beleza? Então feito isso, né, essa é a configuração inicial que a gente tem que fazer aqui. Eu já vou agora a gente vai na aplicação, né, no VS Code, que eu vou explicar para vocês as alterações, todas as alterações que foram feitas para que isso aconteça, beleza? Então começando aqui, nós temos a interface, né, na verdade, o esquema, né, o esquema desses dados, e também a interface que descreve esse esquema. E esses dois dados aqui a gente consegue extrair lá do site do MongoDB também, né, do Realm. Deixa eu voltar aqui lá no navegador, e aqui na lateral nós temos aqui, né, o botão, essa parte de SDK, que se a gente clica aqui em Realm Object Models, eu consigo acessar o modelo do objeto. Aqui na direita eu tenho a linguagem, né? Então se eu escolho aqui TypeScript, ele vai gerar aqui para mim tanto a interface quanto o esquema que eu vou estar usando lá na minha aplicação, né? Então isso aqui ajuda muito, simplifica muita coisa para a gente. Então eu já tenho esses dados copiados, né? Então aqui no meu VS Code eu tenho a interface que descreve, né, esse esquema, e também o esquema que foi copiado lá do site do Realm, beleza? Então aqui em Realm, né, no arquivo realm.ts, houve algumas alterações aqui, que é as alterações para a gente habilitar a sincronização. Então de início, né, a gente desenvolveu essa função getRealm, que é basicamente uma função assíncrona que faz a abertura aí do Realm para a gente, né, que faz essa conexão com o banco localmente. Então o que eu tive que adicionar aqui é primeiramente a criação do app, né? Então eu dou um new realm.app, e aqui ele pede o ID, né, o ID, a identificação do meu aplicativo, né? E esse aplicativo foi o que a gente criou lá no site do Realm. Então voltando aqui no site, né, se a gente clica aqui em Realm novamente, é essa application 0 aqui que a gente vai precisar do ID dela. E aqui na parte superior, se você olhar com cautela, aqui a gente tem aqui, né, o ícone de copy app ID. Clicando aqui, ele já vai copiar o ID do app, e você vai colar esse ID aqui no VS Code, beleza? Então feito isso, agora a gente vai gerar as credenciais desse usuário, e aqui eu só dou um realm.credentials.anonymous, e ele já vai gerar essas credenciais anônimas. E caso você queira
usar outros tipos de credenciais, né, realm.credentials. E aqui ele já tem, né, Facebook, Google, o JSON Web Token, enfim, e-mail, password, Apple, e aqui você vai fazer a implementação do que lhe interessa, beleza? E logo na linha de baixo eu crio o usuário, né? Então eu dou um app.login, né, nesse app que eu criei, passo as credenciais como argumento, né? Passo um await aqui, porque isso é uma operação assíncrona, e ele vai retornar para mim um usuário. E com esse usuário, né, aqui na configuração do realm.open, né, na abertura do banco, eu passo esse path aqui, que é tudo, que é basicamente o path local, né, onde esses dados, o nome do arquivo que vão armazenar esses dados localmente, o esquema, né, que é o task schema, que é aquele que a gente copiou, e tem também aqui a opção sync, né, que é isso aqui que foi adicionado, onde eu passo o usuário, passo o valor da partição e também o flexible, que é falso, né? Como a gente, que entra naquela que eu falei brevemente com vocês. Como nós estamos usando a partition sync, eu passo aqui o valor da partição, e esse valor da partição vai depender do usuário, né? Aqui eu estou passando manualmente o meu nome, mas cada usuário, teoricamente, aí vai depender da aplicação, mas basicamente cada usuário vai ter aí o seu valor de partição para a gente conseguir identificar isso. E também o flexible falso, né, para desabilitar o flexible sync. E feito isso, né, a gente consegue fazer essa sincronização entre o nosso banco local e o banco do Realm, o banco do MongoDB, o banco que está lá hosteado pela AWS em nuvem, e isso acontece de forma automática, que é o mais impressionante. Então aqui no Index eu tive que fazer algumas alterações aqui, porque foi mais básico que na geração. A aplicação ela é a mesma, né? Deixa eu até abrir aqui a aplicação. Esse aplicativo aqui é o que a gente desenvolveu lá na aula 4, né? E é basicamente um aplicativo. Eu voltei a versão porque é um aplicativo bem mais simples, ficou bem mais tranquilo para a gente usar. E eu basicamente alterei aqui na função de create, né? Eu tô passando o ID como um UUID. Eu instalei aqui o UUID, né, a biblioteca, para gerar esses IDs únicos, e também tive que baixar o React Native Get Random Values para a gente conseguir usar, né, para o UUID funcionar. Então eu baixei essas duas bibliotecas e estou gerando, né, a cada vez que eu adiciono uma task, eu crio um ID único. O valor da partição ele é um valor único, porque eu estou passando ele aqui na mão, né, porque novamente entra naquele caso de partições onde cada usuário vai ter a gente vai separar dentro do banco partições, né? E onde cada usuário vai ter a sua partição contendo ali os seus dados. Então, tô passando aqui a partição e o nome que eu digito aqui vem como task, e sempre que eu digitar, ele vai preencher aqui para mim nessa flat list aqui embaixo. Então, se eu digito aqui, por exemplo, record video, né? Gravar um vídeo, e clico em add, ele vai adicionar esse dado aqui na minha lista, né? Ou seja, ele adicionou esse dado no meu banco e também mandou esse dado lá pro back-end, né? Lá pro nosso banco Atlas, e a gente vai verificar isso agora aqui no site, né? E eu vou clicar ali em Atlas, ele vai abrir aqui o meu cluster, eu vou dar um browser collections, ele vai trazer, né, os bancos de dados, e aqui em task ele já carregou. Eu tenho aqui, né, a task record video sendo mostrado aqui no meu navegador. Ou seja, esse valor, né, essa task que eu adicionei dentro do app, ele já foi mandado aqui para a nuvem, né, pro MongoDB, pro Mongo Atlas, que está sendo armazenado aí na nuvem. Então, e também, né, aqui na aplicação, deixa eu fechar ela e abrir novamente. Na verdade é reiniciar aqui, né, R duas vezes, ele vai abrir vazio e depois de alguns segundos ele vai sincronizar. Né, aqui ele sincronizou, pegou os dados lá do meu banco e trouxe para mim, né, pro meu usuário, beleza? E isso também aconteceu graças à implementação que eu fiz aqui dos listeners, né? Então sempre que tem uma alteração nas minhas tasks, no meu banco, nesse meu banco local, ele dispara um listener que carrega esses dados e já seta os dados para mim automaticamente em tela. Então é algo incrível isso aqui no aplicativo, com um aplicativo bem estruturado, fica muito bom, funcionamento muito bom, e é algo
que ajuda muito no desenvolvimento, beleza? Então para essa aula aí, é uma aula bem prática, bem simples, onde eu explico os conceitos e explico como que tudo funciona. Eu não vou tão a fundo na criação das coisas, mas eu vou estar deixando os links aí na descrição para que você tenha o suporte. A documentação do Realm, ela é muito boa, então você vai ter um suporte muito bom aí da documentação e também meu, né? Caso as dúvidas for surgindo aí, vocês estão livres, sintam-se à vontade para comentar aí no vídeo, para a gente estar sanando essas dúvidas e conseguindo desenvolver aí as nossas aplicações, beleza? Então para essa aula aí, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.